Meus amigos e minhas amigas, canal Meu Tricolor chegando na manhã desse domingo, pra gente poder falar dessa vitória especial e maravilhosa. Fluminense 2, Sport Recife 1. Esse jogo foi ontem no Maracanã. Ontem não consegui estar presente com vocês aqui em live, tive uns imprevistos de última hora, mas estou chegando nessa manhã, nesse domingo, dia 4 de abril, para poder a gente trocar uma ideia muito bacana sobre essa virada. Digo para vocês que merecida do nosso Fluminense pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou chamar a vinheta rapidinho e quero te convidar para juntos fazermos mais um conteúdo especial para o nosso canal Meu Tricolor. Não sai daí não, hein? Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. É sempre uma alegria, é sempre uma felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é domingo, dia 4, um domingo especial. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, mandar um grande beijo com todo carinho, com todo respeito no teu coração e agradecer a tua amizade, agradecer a tua parceria, dizer para vocês que sem vocês não tem como existir canal Meu Tricolor. Então, obrigado. Sintam-se abraçados, sintam-se, prestigiados, porque é uma grande verdade. Eu dou muito valor ao fato de você estar comigo aqui no canal. Beleza pura? Bom, se você quiser contribuir para o nosso crescimento, não esquece do seu like, não esquece da sua inscrição, do teu comentário e também compartilha se você puder nos ajudar. Eu já quero abrir esse vídeo para vocês com a minha fala de ontem, o meu palpite de ontem para o resultado do jogo. Olha o que eu falei aí, ó. A vitória é fundamental, a vitória é importante demais para poder a gente começar o mês de maio com o pé direito. Tô confiante, mas não espero uma partida com facilidade não. Campeonato Brasileiro é muito disputado e sim, o Lanterna pode muito bem ganhar do líder, porque o futebol é bastante imprevisível, ainda mais no Campeonato Brasileiro, tá? Meu palpite para hoje, vou deixar um palpite para todos vocês, é sim um placar apertado. 2-1 Fluminense. Gol de Arias e gol de Everaldo, tá? A gente ganha essa partida por 2-1, bem suado, bem apertado, mas soma mais 3 pontos na tabela de classificação. Bom, é uma loteria, né? Acertei na mosca. Só errei os caras que iam fazer o gol, né? Eu falei que ia ser o Arias e o Everaldo, né? Foi o Everaldo e foi o Serna. Quase que acertei, né? Mas vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa partida que... Nossa, a escalação veio muito diferente, né? O GE trouxe uma escalação e entrou todo mundo diferente ali. Entrou Martinelli, que em tese o GE falou que estava com desgaste. Aí entrou o Hércules e não entrou Nonato. Entrou o Canóbio, não entrou o Keno. O Keno também, né? Uma questão de controle de carga. Cara, quando eu li essa matéria, eu falei assim, como é que é controle de carga? Cara, é porque o que acontece? O jogador profissional... Ele tem, uns não me toque, né? Hoje, diferente. Antigamente não tinha nada disso, cara. Vambora, vamos pra cima, entendeu? Só que não, hoje é o estudo, né? Tem todo ali o mapeamento. Não, se o jogador entrar, ele pode estourar, se lesionar. Cara, é como se fosse uma frescura, né? É como se fosse uma frescura. Mas vamos botar que seja uma frescura do bem. E aí, entrou Canóbio. Não entrou o Guga na lateral, entrou o Samuel Xavier. Então assim, bem mudado o time, né? E cara, como que a gente sofreu novamente no primeiro tempo, né? Verdade seja dita e nós vamos dizer aqui. O Fluminense tentou buscar logo o gol no início do jogo, no início da partida, só que não estava sabendo definir o último passe, sabe? Não estava sabendo chegar, parece que tá inseguro, eu não sei ao certo falar para vocês o que tá acontecendo com o Fluminense no início de algumas partidas. E ontem aconteceu um pouco disso, sabe? Um pouco dessa insegurança, um pouco dessa falta de qualidade, de paciência para encontrar o melhor passe, para encontrar a melhor jogada. E aí a gente vai falar para vocês aqui agora um problema que está se mostrando muito grave no Fluminense. É a velocidade nos contra-ataques. Ontem, Barleta, Lucas Lima e o próprio Pablo, né? Brincaram
Brincaram de velocidade com o Fluminense. E aí um lançamento longo, botou o Lucas Lima na corrida. Lucas Lima, que não é tanto de correr, correu. O Ignacio acompanhou, mas o Ignacio falha a não impedir o cruzamento, a não bloquear o cruzamento. E aí é uma falha de Ignacio. Só que ele não falha sozinho. Quem falha também é Freitas, que não marca a bola, quer marcar Pablo. Então, cara, o futebol é o seguinte, você tem que marcar a bola. Deixa o jogador ir pra onde ele quiser, marca a bola, olha na bola e vambora, entendeu? Então tem que ter agilidade, tem que ter velocidade. Só que o Freitas ficou mais preocupado em marcar o Pablo fez uma jogada de corpo, antecipou e cabeceou pro gol, fazendo 1-0 pro Sport. E aí a pressão, você já sabe, ela vem toda pra cima do Fluminense. Então assim, é dificuldade aqui, é outra dificuldade ali, mas o Fluminense foi buscando e cresceu na partida ainda no primeiro tempo. Se eu não me engano, depois dos 30 minutos, depois dos 35 minutos, começou a ter boas oportunidades para poder buscar o empate. Canóbio recebeu um passe de ganso no meio da área, fora da assim, né, no meio na direção do gol, e chutou rasteiro. Canóbio ia fazer o gol, mas o goleiro pegou numa defesa espetacular e mandou para escanteio. E aí, numa cobrança de cruzamento, Canóbio cabeceou de novo, o goleiro foi lá e buscou de novo. O goleiro ontem do Sport também teve muito bem e foi o melhor da partida. Ontem, o goleiro do Sport, ele foi o melhor da partida. Como o goleiro da Aparecidense na última partida, nossa, na Copa do Brasil, né, antes dessa de ontem, foi o melhor da partida. Então assim, o goleiro também impediu que o Fluminense já tivesse buscado o empate ainda no primeiro tempo. Só que, cara, o inacreditável aconteceu no final do primeiro tempo, aos 44 minutos, uma cobrança de escanteio. Ignacio desvia no primeiro pau para dentro da área, né? E encontra John Arias entrando livre para poder fazer o gol de cabeça. E John Arias cabeceia por cima do gol do goleiro do Sport. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, que é isso, cara? Como é que aquela bola ali não entrou? Era o gol de empate do Fluminense. Ou seja, a gente toma o gol, joga mal uma parte do início do primeiro tempo, mas depois, no final os 10 minutos finais, digamos assim, 15 minutos finais, a gente melhora, a gente procura o empate, era para ter empatado. O primeiro tempo, o Sport também teve muitas oportunidades, o Fábio salvou o Fluminense. Tá? Mas assim, para mim, o mais justo era o Sport mandou bola na trave, né? Essa é a grande verdade também. Fábio, mais uma vez, brilhante, cara. Fábio salvou uma bola no primeiro lance, né? O cara bateu cruzado, Barleta, ele foi, espalmou aqui, a zaga do Fluminense tirou. Depois teve o outro chute do Barleta que ele espalmou de novo e o jogador mandou a bola na trave. Então assim, importantíssimo, cara, a grandeza, sabe? O fato de a gente ter Fábio ali no gol. Fenomenal. E aí a gente perde essa oportunidade com o Arias aos 44 minutos. Então, assim, pra mim, né? Era para pelo menos ter terminado ali empatado. Claro que o Sport podia ter feito outro gol, né? Mas assim, 1-1, eu acho que pela crescente do Fluminense no final merecia. No segundo tempo, Renato Gaúcho já decide trocar. E aí, na minha avaliação, ele faz certo. Ele muda corretamente. Ele tira Canóbio e coloca Kevin Serna. E coloca Kevin Serna numa posição que, tá? Vamos abrir um parêntese aqui, a gente já tem falado isso aqui pra vocês aqui no canal Meu Tricolor, quem sabe eu tenho dito sobre isso. O Serna, ele tinha entrado em outras partidas pela direita. Sabe jogar por ali? Sabe, o cara é jogador profissional, ele sabe. Só que ontem ele entrou pela esquerda, pela ponta esquerda, aonde o Canóbio estava jogando, porque o Arias estava pela direita. E aí, o Serna entrou ontem bem, cara. Entrou querendo, entrou com velocidade, ganhou já a primeira bola, foi no fundo, cruzou para trás, entendeu? A gente sabe que o Serna não tem aquela técnica apurada. Então a gente vai ver ele muito mais na raça, na vontade, do que muito provavelmente na técnica. Só que, logo depois, Fluminense amassando para poder buscar o gol de empate, John Arias, que destrói, foi ovacionado no final da partida, a galera cantando, né? Olê, olê, Arias, Arias. Então assim, merecidamente, driblou o zagueiro e fez um cruzamento perfeito para a área. E o Kevin Serna leu a jogada certinha. Correu, sabe?
cortando aqui a zaga e antecipou a zaga e cabeceou um tiro para dentro do gol para fazer Fluminense 1, Sport 1. E aí a torcida, parabenizar a torcida que teve ontem presente no Maracanã, né? Um público pequeno, mas assim, um público que sempre apoia lá o nosso Fluminense, começou a, sabe, aquecer a partida para que o Fluminense pudesse buscar a virada. E aí a gente passou perto de buscar a virada em alguns determinados momentos do jogo. Só que, mais uma vez, a arbitragem, né, cara? Pô, cara, aquilo ali não é pênalti não, cara. Mais uma vez em cima do Arias, né? Terceira vez. É um negócio que é complicado, né? Terceira vez, uma coisa que, pô, podia marcar o pênalti porque questão de critério de interpretação, mas tá ali, cara. O cara foi puxado, pô. Então assim, então não tem que marcar nenhum toquezinho de nada dentro da área para qualquer outro time. Só que a gente viu recentemente um pênalti pro Flamengo, aonde o cara esbarra no pé do Arrascaeta cai. Aí o juiz vai lá no VAR. Não, vai no VAR, pô. Foi contra o Flamengo, pô. Tem que apitar o pênalti. Agora, pros outros não vale? É isso que mancha o futebol. É isso que mancha o futebol. Pra uns dá, pra uns podem, pra outros não. Então assim, ridículo, né, cara? Ridículo. E aí, não marcou o pênalti. O VAR tirou o pênalti, na verdade, né? O juiz marcou, o VAR tirou o pênalti. O Renato até disse na entrevista coletiva, né? Não muda a sua opinião. Não muda. Quem, na verdade, interferiu aqui foi o vídeo. Então, o juiz deu em campo. O vídeo falou assim, não foi. Pô, então quem tá apitando o jogo? É o VAR ou é o juiz? Vocês estão entendendo? O juiz deu em campo. Quem tá apitando? É o VAR? Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, é um negócio que tá cada vez mais, assim, nojento, sabe? Chato pra caramba. Mas eu quero ressaltar com todos vocês aqui, cara, a valentia. Quero ressaltar com todos vocês aqui, ontem, um time guerreiro, um time que não abdicou da vitória, um time que jogando em casa buscou o tempo todo o resultado positivo, e é isso que eu quero enaltecer aqui com todos vocês. No último lance do jogo, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, e sim, estava no minuto 51 e 30 segundos, faltava 30 segundos para acabar a partida. Novamente, John Arias recebe um passe, né? Domina de um jeito que só John Arias consegue dominar a bola. Corta o zagueiro, entra na área e dá aquela cavada linda para Everaldo fazer de cabeça e abraçar o John Arias. Everaldo fazer o gol da vitória, gol da virada nos últimos segundos da partida. Gente, vitória gigante. Começamos o mês de maio com o pé direito e temos muitas coisas a consertar. Temos muitas coisas a melhorar. E o Renato Gaúcho disse que pediu reforços. E praticamente o que a gente está imaginando de reforço aí, segundo a diretoria, deve vir mais um atacante e deve vir mais um jogador de meio de campo. Só que a gente precisa de zaga, cara. A gente precisa de zaga. Porque ontem teve, em alguns momentos da partida, sabe, uma zaga muito instável, que não transmitia segurança pra gente. Então, a gente precisa trabalhar para melhorar o nosso futebol. E, cara, ontem, falando sobre o domínio do John Arias, né? Quem deu o passe pro John Arias foi o Guga. Uma cobrança de lateral, uma cobrança rápida. Guga, totalmente inteligente, entrou ligado na partida e com a mão arremessou o lateral. Claro que não vai arremessar com o pé. Manda forte pro John Arias que vira e John Arias faz o cruzamento perfeito na cabeça de Everaldo. Então, assim, cara, que bom que ontem todos estavam querendo essa vitória contra o Sport, contra o Lanterna, né? Então, assim, a gente chegou a 13 pontos na tabela de classificação, subimos uma colocação, a gente estava em quinto, foi a quarto lugar. Tô colocando a classificação aqui para vocês agora, tá? Estamos empatados com o Red Bull Bragantino e também estamos empatados com o Palmeiras. Então tá, Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, Bragantino em terceiro, Fluminense em quarto colocado, né? O segundo e o quarto ali com 13 pontos na tabela de classificação. Hoje joga Bragantino, hoje joga Palmeiras, hoje joga Flamengo, mas a gente vai ver depois no final como é que vai ficar essa rodada. Então assim, gente, vitória maiúscula ontem, uma vitória que não apaga o que a gente precisa consertar, mas a gente sabe que é sempre bom vencer para que a gente possa trabalhar cada vez mais ganhando. Então hoje nós estamos na 7ª rodada do Campeonato Brasileiro com 13 pontos. E a gente está a uma vitória, no caso na 8ª vitória, na 8ª rodada, de fazer 16 pontos, o que a gente sofreu o ano passado
praticamente para terminar o primeiro turno com 16 pontos. E a gente está em 8 jogos, tá? Então assim, falta mais 11 jogos para poder a gente jogar o primeiro turno inteiro, entendeu? E a gente basicamente já tem a pontuação do primeiro turno todinho do ano passado. Então é um outro momento, graças a Deus. Tá tudo bem? Não tá tudo bem. A gente tem que ser realista e tem que falar a verdade para vocês. Tem muita coisa para melhorar. Só que é muita coisa que todos os times têm, entendeu? Um ou outro que é acima da média. Mas só que os outros times têm coisa a melhorar. O Fluminense é um time que tem coisas a melhorar, beleza? Queria estar passando para vocês essa análise, essa partida ontem importante de vitória do nosso Fluminense por 2-1, uma vitória maiúscula e muito importante. A gente volta com o segundo vídeo para te trazer outros detalhes interessantes sobre o que aconteceu ontem no Maracanã. Tamo junto, um grande abraço, beijo no coração, saudações tricolor.